Olá, pessoas, tudo bem? Chegamos a uma questão do Enem, 21% de acertos. Essa é uma questão do Enem 2019, falando sobre o quê? Falando sobre funções trigonométricas. No caso, é uma função seno. Eu vou deixar aqui na descrição link para que você assista a ideia de como interpretar uma função seno e uma função cosseno. São as ideias mais comuns aí na prova do Enem. E eu quero te convidar, se você ainda não for inscrito, para se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações, tá passando aqui embaixo as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, vem com a gente, vamos aprender bastante. Dá uma olhada. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado nessa figura. Então você tem um instante zero, altura zero. Vou tirar isso daqui, peraí, olha lá, ó. Instante zero, altura zero. Instante diferente de zero vai ter alguma altura. Legal. A função que representa essa história, que representa a altura, é definida por 4 mais 4 vezes o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero. Ela descreve como varia a altura h medida em centímetro da parte superior do pistão da câmara de combustão. Em função do tempo t, medido em segundos, né? Então, um enunciado aí com um monte de informações, a gente tem que ficar atento. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, que é t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. Ok. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tem uma boa potência Então, você quer ver uma coisa? Para que o motor tenha uma boa potência, deixa eu trocar essa tela aqui. Para que o motor tenha uma boa potência, H de t, H em função de t, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 6 centímetros. Essa é a informação que a gente tem aqui. Se H de t tem que ser igual a 6 centímetros, você vai pegar, você não sabe o t, você vai pegar e ver por aqui, ó. 4 mais 4 vezes o seno de beta vezes t dividido por 2 menos π dividido por 2. Cuidado, tá? Nesse momento, veja bem, nesse momento o π refere-se ao quê? A uma estrutura angular. Então, nesse momento, a gente não pode trocar ele por 3. Tá ok? Se eu for trocar ele agora, isso ali é um π sobre 2 radianos. Eu tenho que trocar ele por 180. É no final que a gente vai usar esse π igual a 3. Legal. Sabendo disso, toda essa estrutura tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 6. Então dá uma olhada comigo. 4 positivo vai para lá negativo. Você fica com 4 que multiplica o seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2. Tudo isso igual a 6 menos 4, que nos dá 2. Agora, 4 multiplicando, vai para lá dividindo, e aí você vai me dizer que a gente tem o quê? Vai me dizer que a gente tem seno de beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2 igual a 2 dividido por 4, que vai nos dar 1/2, ok? Igual a 2 dividido por 4, que vai nos dar 1/2. Então, chegamos a esse ponto. Quando a gente chegou nesse ponto, o enunciado diz que, para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, após o funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base desse pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Então, você quer ver uma coisa? Qual é o ângulo seno que faz com que o seno seja igual a 1/2, professor? Se a gente imaginar aqui uma circunferência trigonométrica, deixa eu colocar essa circunferência trigonométrica aqui, olha só, você tem lá o eixo horizontal, você tem o eixo vertical, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, professor,
No primeiro quadrante, para 30 graus, a gente tem resposta, é verdade. No segundo quadrante, o equivalente de 30 é o quê? O equivalente de 30 é o 150. Então, para 150 graus, eu também teria resposta. E eu dou uma volta inteira, ó, aquele valor numérico ali no meio vale literalmente 1/2. Se eu dou uma volta inteira, primeiro quadrante do seno é positivo, segundo quadrante do seno é positivo, o terceiro quadrante e o quarto quadrante são negativos, eu só cheguei 2 vezes no 1/2, que é o valor que eu preciso para que nos dê o quê? Para que nos dê 6. Se eu cheguei 2 vezes, a terceira vez vai acontecer quando eu tiver o quê? 360 mais 30, que nos dá 390 graus. Olha uma coisa comigo. 30 graus, deixa eu trocar essa cor aqui. 30 graus é o mesmo que π sobre 6. 150 graus é igual a 5π sobre 6. E 390 graus é igual a 13π sobre 6. Quer dizer, então, que eu vou chegar uma primeira vez, vou chegar uma segunda vez, mas eu tenho que chegar uma terceira vez. Então, necessariamente, esse ângulo que está colocado aqui dentro, ó, esse ângulo que está colocado aqui dentro tem que chegar a pelo menos 390. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou por lá, ó. É beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2 tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a, cadê você? 390 graus, que é 13π sobre 6. Muito bem. Quer dizer, então, que beta vezes t, que é o tempo, sobre 2 é igual a 13π sobre 2 mais π sobre 2. Estava negativo, foi para lá positivo. Ou seja, beta vezes t sobre 2 é igual a... Desculpa, 13π... Corrija aqui comigo, ó. Você deve ter visto, eu que não vi. 13π, desculpe, sobre 6, não sobre 2. 13π sobre 6. Tirando o mínimo dessa expressão, que é 6. 6 dividido por 6 vai dar 1 vezes 13π. Nos dá 13π. 6 dividido por 2 dá 3 vezes π. Vai nos dar 3π. Ou seja, beta vezes t sobre 2 é igual a 16π sobre 6. 16π sobre 6. Ou seja, 2 e 6 a gente simplifica, vai nos dar 13. Então, olha comigo, deixa eu colocar uma separação aqui, a gente continuar isso ao lado, você vai me dizer... Aqui. Você vai me dizer que... Deixa eu mover meu caminho aqui. Não está fácil. Já sabe pelo menos qual é a próxima questão. Tá? Droga. Tá lá. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Você vai me dizer que o que eu posso descobrir é que o tempo t é igual a 16π dividido por 3 vezes o beta. Né? Porque o beta estava aqui em cima multiplicando, eu já passei ele para lá, dividindo a expressão toda, é o mesmo que dividir o denominador que está lá embaixo. E aí, você quer ver uma coisa? Nós chegamos numa expressão envolvendo o quê? Envolvendo o t. E essa expressão envolvendo o t está escrita em função de beta. Mas o enunciado diz que a gente tem que alcançar essa altura, 6 centímetros, pelo menos 3 vezes, por isso que a gente escolheu o quê? Por isso que a gente escolheu o terceiro valor, que é o 13π sobre 6, 3 vezes alcançou, em menos de 4 segundos. Então, você quer ver uma coisa? Você tem que lembrar que o tempo t... é menor do que 4 segundos. E quem é o tempo? O tempo t é 16π dividido por 3 vezes beta, tem que ser menor do que 4. Eu queria chamar sua atenção agora numa coisa que é o seguinte. Nesse momento, eu estou falando de t, então agora o tempo é em segundos, não está mais em radianos. Então é agora, é nesse ponto em que você vai pegar e vai lembrar do quê? Ah, professor, vou lembrar que eu devo utilizar o 3 como aproximação para o π. Então, você quer ver uma coisa? 3 multiplicando e 3 dividindo, a gente corta. Ainda, 16 aqui e 4 lá, vai nos dar 4.
se a gente trabalhar com essa ideia, 4 dividido por beta é menor do que 1, passa para lá multiplicando, 4 é menor do que beta, ou, o que realmente vai nos interessar, você vai me dizer que beta tem que ser um valor, beta, deixa eu dar a cor para a gente voltar para onde a gente estava, beta, ali de trás para frente, ó, 4 é menor do que beta, então beta é maior do que 4 segundos. Disse o enunciado que beta, pessoal, é um número positivo inteiro, ou seja, qual é o valor mínimo, porque o que ele quer é o mínimo valor que a gente vai ter para o beta. Tá aqui, ó, o menor valor inteiro que pode ser atribuído ao beta. Pode ser 4? Não pode. Tem que ser maior do que 4. E quem é o menor valor inteiro positivo maior do que 4? Professor, temos que dizer que beta é igual a 5. Ok? Beta é igual a 5. Então, a alternativa correta, letra D. Essa, certamente, é uma das questões mais trabalhosas, porque envolve trigonometria, funções trigonométricas. Você não lembra desse conteúdo? Assiste a aula que está aqui embaixo, vai te ajudar muito com essa ideia, legal? A gente se encontra na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!